Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal Toda Hora. Eu te convido a acompanhar comigo as principais notícias do Brasil e do mundo. E o Produto Interno Bruto do Brasil desacelerou no terceiro trimestre. O país movimentou mais de 3 bilhões de reais, mas os indicadores mais fortes do PIB, representados pelo setor de serviços e o consumo das famílias, sentiram os efeitos da taxa básica de juros de 15% ao ano. O IBGE divulgou os dados do PIB referente ao terceiro trimestre de 2025. O indicador representa a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e registrou avanço de 0,1% na comparação com o segundo trimestre do ano. Em relação a despesas do setor de consumo das famílias, apresentou uma variação positiva de 0,1%, enquanto o consumo do governo avançou 1,3%. Já a formação bruta de capital fixo, que mede os investimentos em máquinas, equipamentos e construção, teve uma alta de 0,9% em relação ao trimestre anterior. O resultado representa o menor crescimento desde o quarto trimestre de 2024 e o desempenho mais fraco para o terceiro trimestre desde 2016. Com a taxa Selic estacionada em 15% ao ano, o maior resultado em 2 décadas fez com que o crédito ficasse mais caro e o custo das dívidas aumentasse, o que tende a reduzir o consumo das famílias. Mesmo com o desemprego em patamares historicamente baixos, o setor acabou perdendo o ritmo, avançando apenas 0,1%, enquanto o trimestre anterior o crescimento foi de 0,6%. Apesar de resultados positivos em diferentes frentes, o ritmo mais fraco do PIB reforça os sinais de desaceleração da economia brasileira. Analistas do mercado financeiro já projetam que o crescimento econômico do ano deve ficar entre 2% e 2,5% após 3 anos consecutivos de expansão próximas a 3%. E uma pesquisa feita no meio acadêmico mostra que os professores de educação básica estão envelhecendo e muitas pessoas evitam ser professores por conta do desrespeito e até ameaças feitas por familiares de alunos. De acordo com a pesquisa, até 2034, mais da metade dos professores estarão aposentados. Ser professor está se tornando cada vez mais difícil no Brasil, seja pela má remuneração, o desrespeito dentro do ambiente escolar e até por uma ameaça de um familiar de aluno. Uma pesquisa revelou que até 2034, mais da metade dos professores efetivos das redes estaduais do país, o que equivale a quase 60%, poderá se aposentar. O levantamento mostrou que os docentes estão envelhecendo rapidamente e o número de formação deles não consegue acompanhar. Além desse fato, os estados estão reduzindo cada vez mais as contratações permanentes e ampliando os vínculos temporários. Paralelamente a isso, o país vive uma transição demográfica, onde o número de estudantes também estará reduzido. A expectativa é que no mesmo período das possíveis aposentadorias dos professores, as matrículas cheguem a 25% nas redes estaduais. Os especialistas afirmaram que esse cenário é uma oportunidade para os governos de cada estado reorganizem a estrutura dessas redes, incluindo concursos mais frequentes, melhorias nas formas de contratação e até a expansão do ensino integral. Além disso, existe um outro motivo e ainda mais grave, considerada até uma epidemia silenciosa, que é a violência vivida diariamente pelos professores. Esses casos de violência psicológica e até em alguns casos físicas está se tornando cada vez mais frequente nos ambientes escolares. E o antigo sonho da casa própria é renovado sem parar. Hoje, o maior desejo da geração dos jovens com até 28 anos. Mas o problema continua. Falta dinheiro para acertar uma compra. O desejo pela casa própria continua forte entre os brasileiros, sobretudo entre os mais jovens. Uma pesquisa realizada pela Ipsos-IPEC, a pedido do grupo Quinto Andar, aponta que 50% dos jovens de 18 a 28 anos têm a intenção de comprar um imóvel, índice superior à média nacional, que é de 41%. O levantamento mostra que a aspiração pela estabilidade proporcionada pelo imóvel próprio permanece significativamente, inclusive entre aqueles que hoje vivem de aluguel. Apesar disso, o caminho até a compra é marcado por obstáculos financeiros. Entre todos os entrevistados, 41% afirmam não ter condições para arcar com a entrada
ou de assumir um financiamento, percentual que sobe para 47% quando se trata da geração Z. A alta dos preços dos imóveis citada por 30% dos participantes e os juros elevados mencionados por 21% deles também aparecem como barreiras que dificultam a realização do plano de adquirir a casa própria. A falta de recursos também compromete a capacidade de poupar. 37% dos entrevistados dizem que gostariam de reservar dinheiro para esse objetivo, mas admitem que as despesas mensais consomem quase toda a renda disponível. Como consequência, o sonho é adiado. Segundo o estudo, 60% dos interessados prevêem conseguir comprar o imóvel apenas em um prazo igual ou superior a um ano, proporção que chega a 65% entre os mais jovens. Dados do Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram que 1 em cada 5 brasileiros vive em imóvel alugado, cenário que reforça a importância do debate sobre moradia. Mesmo assim, levantamentos acadêmicos indicam que o desejo de ter um imóvel próprio persiste. Um estudo do programa de pós-graduação em gestão urbana revela que 95% dos jovens brasileiros sonham em possuir casa própria na terceira idade, mostrando que a escolha pelo aluguel, embora comum na juventude, tende a ser vista como temporária. E faltando pouco mais de 2 meses para o início dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão Cortina 2026, a chama olímpica foi formalmente entregue ao país anfitrião, em uma cerimônia em Atenas que refletiu o simbolismo e as tradições do movimento olímpico. A chama dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão Cortina 2026 foi entregue aos organizadores das cidades anfitriãs em Atenas, na Grécia. Organizada pelo Comitê Olímpico Helênico, a cerimônia ocorreu no estádio Panathinaiko, o icônico local dos primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, em 1896. O evento marcou o momento em que a chama olímpica deixa suas origens gregas e inicia sua jornada rumo à Itália. Ao Comitê Organizador de Milão Cortina, estendemos nossa mais profunda confiança e, com grande esperança, o Comitê Olímpico Helênico coloca agora a chama olímpica em suas mãos. A partir desta noite, a história pertence a vocês. Que esta chama, em seu caminho para a Itália, nos lembre que as fronteiras são linhas em mapas e não no coração humano. Buon viaggio à chama. Muito obrigado. Buon viaggio to the flame. Thank you very much. A tocha vai passar por um revezamento de 2 meses em terras italianas, antes da abertura da competição, em 6 de fevereiro. Como em todas as edições, o revezamento serve como um poderoso lembrete dos valores do movimento olímpico. Excelência, respeito e amizade, levados adiante por milhares de condutores da tocha. Esta edição do Jornal Toda Hora fica por aqui. Acompanhe o nosso canal no YouTube, onde você pode conferir todos os nossos jornais e se manter bem informado. Eu te espero na próxima edição. Até logo!